Olá! Estamos aqui em mais uma postagem do portal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a aumentar o alcance. Você já deu a sua curtida? É importante para nós. Hoje vamos falar do fanatismo exagerado em torno do Lula. O culto ao Lula tem se mostrado bastante exagerado. Críticas a ele são proibidas, além de notícias que possam pôr em dúvida suas qualidades mais que exageradas. É interesse dos lulistas difundir a imagem de um líder mais que perfeito, que nunca erra, cheios de poderes, e que consegue usar seu suposto magnetismo para convencer opositores a aderirem ao seu programa de governo. Programa considerado revolucionário pelos admiradores de Lula, embora a prática demonstre justamente o contrário. É curioso ver os admiradores de Lula fascinados pelo líder petista, mesmo sabendo que o que ele fará não irá além do paliativo. Na verdade, acham que por ser Lula, fica subentendido que ele fará uma revolução, mesmo que se conheça o caráter mediano de seu programa, como se Lula em si garantisse o alto nível de qualidade daquilo que pretende fazer. Afinal, é Lula, o revolucionário, o gigante bombadão que irá levar o Brasil para o primeiro mundo, mesmo com o povo ignorante deslumbrado, resultado de uma educação tradicionalmente ruim, com forte influência midiática e religiosa. O fanatismo em torno de Lula chega ao ponto de fazer seus admiradores a inventar qualidades ao petista, enquanto do outro lado, bolsonaristas inventam defeitos e criam histórias igualmente mentirosas. Para lulistas, Lula é altruísta, é galã, é jovem, é forte e saudável, estrategista, socialista, revolucionário, e com qualquer qualidade que aparecer na cabeça de qualquer admirador fanático do petista. Fica a impressão de que Lula não tem defeitos, sendo portador de todas as virtudes existentes no planeta. Como se Lula fosse uma divindade, algo colossal. Como se Lula fosse incapaz de cometer um só erro. Só que Lula errou bastante até agora e promete errar mais. Mas para os lulistas, Lula é perfeito, mas tão perfeito que até mesmo seus erros parecem acertos. Pois a confiança cega em torno de Lula faz os seus irracionais seguidores acharem que o líder petista sempre sabe do que está fazendo. Imaginemos, e se Lula espancasse uma velhinha? Vão inventar uma forma de considerar a agressão um acerto. A velhinha poderia estar atrapalhando o caminho do importante gigante da política mundial. Vai que a velhinha é bolsonarista, não é? Exageros à parte, sabemos que Lula erra bastante. O próprio programa de governo anunciado por ele, uma obsoleta retomada de tudo que Lula fez entre 2013 e 2010, em si já é bastante equivocado. A realidade de hoje não é a realidade da época, e a volta dos problemas de antes de seu governo são uma prova de que as atitudes fracas de Lula foram insuficientes para eliminar de vez esses mesmos problemas. Se voltaram, é porque Lula não criou meios de eliminá-los. Se voltaram, significa que o que Lula fez não foi além do mero paliativo. Brasileiros têm a mania de querer resolver as coisas através de paliativos. Dá-se um copo de água açucarada e o problema foi extinto. Não, mas não adianta a paixonite de seus seguidores transformar Lula em algo colossal. Exageros em relação às suas capacidades não param de aumentar. Até mesmo fake news são lançadas para exagerar as qualidades de Lula. Chegam a inventar que a política de todo o planeta estava parada, esperando que Lula voltasse à presidência para que toda a atividade da política mundial voltasse a funcionar. Vivem dizendo que a política mundial precisa de Lula. Nada disso. Lula nunca passou de mais uma entre tantas lideranças políticas mundiais. Mesmo com Bolsonaro, a política mundial seguiu o seu rumo corriqueiro. Mas para os lulistas, Lula é quem manda em todo o planeta. Como se o mundo dependesse de Lula e necessitasse da intervenção dele para que alguma decisão importante fosse tomada. São frequentes as mentiras de que Lula seria o maior líder de todo o planeta. Inventam factoides para colocar Lula no centro de qualquer atividade política importante no cenário internacional. Até mesmo estão esperando ele intervir na guerra da Ucrânia, achando que é de Lula a responsabilidade de dar o fim a essa crise bélica. Que delírio! Típico de gente arrogante, um bando de medíocres metidos a geniais. Falam que é importante colocar o Brasil no cenário político internacional, colocar o Brasil no centro do mundo. Na verdade, querem colocar Lula no centro do mundo. O Rei Luiz, o Rei Sol, centro de toda a política mundial. Lula se tornou arrogante e quer porque quer ficar conhecido como a maior e importante liderança mundial. Lula está mais preocupado em se consagrar para o mundo do que em governar o Brasil. Acha que seus projetos paliativos estão prontos e já fazem tudo, e que a sua meta agora é a de se exibir para o mundo.
como um pavão a esticar o rabo para que todos fiquem deslumbrados. Para os lulistas, Lula é quase uma divindade viva. Críticas ao petista estão severamente proibidas. Mesmo as críticas construtivas. Só em se admitir que Lula erra, já revolta os seguidores do petista. Para seus fãs, Lula sempre acerta. Mesmo errando, Lula está com a razão. Não está não. Para lulistas, Lula é perfeito, e mesmo em decisões equivocadas, ele sempre acerta. Pois para os lulistas não interessa o que ele faça, interessa que ele exista e use o seu poder. Até porque, sendo seus seguidores da bem remunerada classe média, o que Lula fizer está feito. A classe média não perderá com os erros de Lula. Ela continuará ganhando seu farto dinheirinho, suficiente para gastar com os mais inúteis e pomposos supérfluos. É impressionante o fanatismo de seus seguidores em relação a Lula. Chegam ao ponto de achar que Lula é portador de um magnetismo surreal, que consegue convencer opositores a mudar de ideia e trabalhar para os mais pobres, mesmo em projetos limitados a dar esmolas. Essas esmolas são tratadas como partes de um projeto revolucionário de desenvolvimento econômico só porque é de Lula. O projeto de Bolsonaro, Auxílio Brasil, é exatamente igual ao Bolsa Família. Mas como é de Bolsonaro, é tratado como mera distribuição de esmolas. Lula, cometendo o mesmo erro de outros políticos, recebe outro rótulo e se transforma em algo grandioso. Só porque é de Lula. Devem estar achando que até as fezes de Lula são de ouro. Lula não tem interesses de acabar com a pobreza. Até porque para Lula a pobreza é linda. Pobres são um povo diferenciado, com cultura própria. Pobres fazem a alegria da classe média. Se não existissem os pobres, como a classe média vai se divertir? Não devemos esquecer que a esquerda hoje é identitária, não trabalhista. Trabalhismo é chato, sisudo, agressivo. Trabalhismo nada tem da festividade do povo brasileiro. Lula, o rei momo do carnaval político, não vai acabar com a pobreza. Pobres que continuem sendo pobres. Apenas vão poder fazer seu carnaval na avenida, seja na Sapucaí, no Anhembi, ou até mesmo na Paulista. É emocionante ver o pobre feliz, mas sendo pobre. Deixar de ser pobre tira magia e não emociona. Como criar histórias lindas, eliminando com a sociedade de classes, fazendo toda a humanidade viver como a classe média? Mas até nisso os lulistas se confundem, aceitando a contradição de que Lula tirará os pobres da pobreza sem tirá-los da pobreza. Os seguidores do petista ficam muito felizes e têm a ilusão de que a justiça social será feita, com direito a uma impressionante revolução para seus seguidores. Para seus fãs, Lula sempre foi um revolucionário. E continuará sendo. É o nosso Fidel Castro, o nosso Che Guevara, o nosso Lenin, mesmo sendo amigo dos capitalistas, mesmo tratando os pobres como macaquinhos de realejo. Mas na mente dos lulistas, capitalistas irão ceder e aceitar o socialismo. Afinal é Lula, o bombadão que convence a todos com seu impressionante magnetismo. Então tá. Somente o fanatismo em torno de Lula é o que possibilita uma alienação tão gigantesca, a ponto de achar que um governo meramente competente e fiel aos pontos mais cruciais do capitalismo possa ser tratado como uma revolução socialista. Os seguidores de Lula vivem no mundo da fantasia, entupidos de maconha e de cerveja em quantidades homéricas. Entorpecidos, seus fãs declaram seu amor incondicional a Lula, o salvador da pátria. O guerrilheiro corajoso que usa o amor como arma e quer fazer socialismo, sem destruir o capitalismo, apenas convencendo seus sempre doces amiguinhos da Faria Lima a ceder a favor dos oprimidos. Triste pensar que supostamente entraremos na melhor fase do Brasil, tendo reles migalhas e paliativos e programas obsoletos que só prometem o mais do mesmo, além de um povo pra lá de ignorante. Lamentável. Durante toda a campanha, Lula não agiu nem foi tratado como gestor. Foi o popstar da política, uma celebridade, um palhaço. E o público deu risada. Lula dançou, pulou e cantou, para tudo continuar na mesma. Salário baixo, respeito a capitalistas, manutenção de tradições e projetos paliativos. É tudo que teremos para que o Lula se transforme em um super-presidente. Um Fernando Henrique melhorado tratado como um revolucionário? Olha, não teremos Brasil feliz de novo. Será tudo marolinha, apesar de todo o barulho. E durma-se com um barulho desses. Resta esperar o fim do novo governo de Lula, pois certamente os seguidores de Lula irão se decepcionar. Quem mandou repetir algo que não funcionou plenamente? Por que insistir no obsoleto programa de 2002? Precisamos de soluções novas, molusco. Ou Vossa Excelência ainda vive no passado? Lula está perdido.
A mídia vai ressuscitar o mito do Luladrão. Sua biografia já está manchada. Ao invés de se aposentar com dignidade, ao sair da prisão, Lula topou entrar nesta aventura e vai se dar mal. E vai se dar mal porque não quer mudar o Brasil, quer mais do mesmo, quer preservar tradições obsoletas e respeitar lideranças, instituições, quer limitar a dar paliativos aos mais pobres, quer manter as estruturas e o Brasil com seus valores arcaicos. Como desenvolver o país desta forma? No fechar das cortinas, Lula encerrará sua vida política sobre intensas vaias. Os fanáticos fãs de Lula que retornem ao mundo real. Lula é apenas um presidente mediano, na melhor das hipóteses. Está apenas arrumando o que Temer e Bolsonaro arruinaram, nada mais. Não há revolução. Não há justiça social, e muito menos iremos para o primeiro mundo. Na boa, seremos apenas um Brasil organizado, e isso já é muito, pois ainda temos muitos entulhos a tirar, inclusive entulhos positivos. Pois nem tudo que nos alegra nos beneficia. Os sapos mais bonitos são os mais mortíferos. Ainda temos muito que aprender para sair dessa interminável infância. Portanto, deixemos de fanatismo e aceitemos o mundo real. A realidade não é toda essa maravilha. Lula decepciona porque prometeu revolução e ofereceu tradição. Lula será humilhado por isso. Bem feito. Quem mandou insistir neste erro de voltar à presidência? Agora chupa que é de uva. Afinal, que fanatismo é esse? Seria Lula um novo Messias? Luiz Inácio Messias da Silva, o mito? Sei não. Acho que vamos começar tudo de novo. Foi o que tivemos por hoje. Agradecemos a audiência. Até a próxima. Um abraço a todos.